Oração para o Elohim, paz e aloha. Elohim, paz e aloha. Elohim, paz e aloha. Elohim, paz e aloha. Enviai a vossa brilhante luz púrpura e dourada da paz para cessar toda a guerra e consumir toda força de antipaz interna e externa. Eu invoco a dispensação de paz e aloha de 10.000 anjos da paz e comando os anjos da paz agora, designados para irem agora dissolver totalmente a guerra em todos os níveis, em todos os lugares. Que haja paz, que a paz cresça e floresça na face terrestre. Assim seja. Amém, 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 amém. Shalom, almas irmãs. Shalom, Marcos. Shalom, Val. Shalom, Euri. Que as bênçãos divinas do Eterno estejam sobre nós neste abençoado momento, neste abençoado dia, para que nós possamos verdadeiramente ser a paz que ultrapassa todo entendimento humano, seguindo as pegadas da luz das luzes do nosso bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. E assim podermos verdadeiramente realizar grandes, maravilhosos milagres em prol da vida, em prol da paz, em prol da divina luz, em toda parte. Bora? O que nós vamos conversar hoje? O movimento planetário está muito forte, o que concerne a disputa entre povos, que gera guerras. Infelizmente, né? Então, nesse momento, é necessário que nós abordemos o tema da paz. É muito simples falar sobre paz, falar sobre a pacificação dos povos, falar que a paz é aquele momento em que nós estamos em quietude e não em disputas, em discussões que não levam a nada. Infelizmente, o ser humano ainda não despertou para uma realidade maior, que é exatamente que nós somos uma unidade. Ou seja, somos todos irmãos. Vivemos num planeta amplo, que tem a sua limitação, óbvio, por ser apenas um planeta, nessa imensidão cósmica, mas existem fronteiras que o ser humano colocou para dizer que se trata de um país. E essas fronteiras, no mundo espiritual, não existem. A semente de luz que o Pai lança no universo, vem pelo Espírito Santo, entra exatamente no coração da Terra, e quando isso acontece, na densidade da matéria, visa se expandir por intermédio das células, da existência da forma física do ser humano, para expressar o pensamento divino, que é de puro amor, e transformar isso na esfera branca, no ovoide de luz branca, que envolve a cada um de nós e que nós chamamos o esplendor do cálice da consciência, ou seja, a paz que ultrapassa todo entendimento humano. O que é o entendimento humano da paz? É dizer que aquilo que eu desejo tem que se sobressair daquilo que o outro deseja, e se o outro se submete, então a paz é estabelecida. Isso é paz? Não, obviamente que não. Nós temos um santo grau que habita dentro de cada um de nós, que é uma substância imortal. Uma substância imortal que dá a vida para todo ser humano,
para que ele aproveite de forma digna, de forma a auxiliar os seus irmãos, mas, na verdade, não buscando reconhecimento para si, mas sim na expressão do reconhecimento para aquele que nos criou. Isso é muito importante. Por isso temos que irradiar a pureza dessa luz divina onde nós estivermos. Quantas vezes nós vemos pessoas falando para alguém: você tem uma expressão, você tem uma luz muito grande. Quando você fala, eu fico em paz. Por que isso acontece? Exatamente porque esta pessoa está emanando de si, no seu complexo áurico, essa luz branca, essa luz que é uma névoa que vem e acalma o ser. Não se trata de uma magia, se trata de uma realidade divina, que é muito superior a isso. Então, nesse momento, nós temos que buscar revigorar-nos no frescor da manhã, quando esta manhã nasce. Mas não só na manhã que nós temos aqui, mas no frescor desta manhã da eternidade, que vitaliza cada momento nosso com aquilo que nós mais buscamos, que é a felicidade. Mas não só a felicidade humana, a felicidade divina. E o homem reconhece e passa a reconhecer por intermédio dessas percepções que vêm para ele de que existe algo maior, que existe algo numa consciência maior, que, se buscada, vai propiciar e vai estabelecer a paz, que ela passa a residir dentro dos nossos corações. Perfeito, perfeito. E por que nós estamos falando de paz, né? Por isso que a gente deixou para sentir aqui, exatamente no ar, o que nós deveríamos fazer, ou seja, sobre o que nós deveríamos conversar hoje com vocês, almas irmãs. Deixar com que o Eterno, com que os anjos de luz nos conduzisse e guiasse a este bate-papo aqui com vocês. Porque nós estamos justamente, né, na carência e na necessidade mundial pela paz. E queremos realizar um convite para você. Eu fiz, inclusive, um pequeno decreto, né, um pequeno livreto. Nós fizemos ele em 2016, 15, por aí. Que foi justamente, olha, trabalho de luz pela paz, orientado pela grande fraternidade branca, né, pelos mestres. E nós estamos retomando, já há algum tempo a gente vem realizando ele, todos nós, na Crisostelar. Aí, quando estivemos, lançamos na Feira Mística, eu me lembro, esse trabalho. E muitas pessoas que estiveram lá conosco aderiram, nós doamos, né, esse livreto para que as pessoas levassem para casa e continuassem o trabalho pela paz mundial. Olha quanto tempo que nós já temos, né, já vem com esse trabalho, essa realização. Aí, por volta de, eu estava até olhando aqui, em 2018, nós lançamos este livro especial para a criança, Nós Somos a Paz do Mundo. Os mestres tiveram o intuito de, quando fizemos, né, este livro, para orientar as crianças. Por quê? Porque as crianças carregam uma pureza, mesmo que seja, né, também como todos nós no cumprimento kármico e por aí afora, mas nós sabemos que, independente, a criança carrega uma pureza de alma, de coração e na mente ainda, né, na consciência. E aqui nós falamos sobre os anjos, todo o processo de desenvolvimento da poderosa presença divina Eu Sou, apresentamos os anjos, arcanjos, as hierarquias, que cada uma delas nasceu, como cada um de nós nascemos, né? Sobre as bênçãos e a proteção de uma hierarquia.
E tem aqui tem mandalas para as crianças pintar, tem as orações para as crianças realizarem, mas muito especificamente o intuito foi para que as crianças, ainda nas suas tenras idades, né, antes dos 7 até adolescência, têm os pais para orientá-las, os professores, os avós, os tios, os maiores, os mais velhos, para poder haver essa aproximação de quê? Da família, né? Um trabalho para a família, para trazer de volta este aconchego do lar, o aconchego familiar que está tão disperso, tão longe. Haja vista essa experiência de 2020 que veio justamente para agrupar novamente, né? Enfim, não precisamos citar aqui as ocorrências e todas as medidas que foram tomadas para que isso acontecesse. Pois bem, e estamos de volta realizando este trabalho pela paz. E nós vamos estar fazendo isso todos os segundos sábados dos meses, tá? Que cai justamente por volta das 14 horas. Estaremos iniciando nossos rituais, nossos cerimoniais, nossas orações, decretos, afirmações, pedidos pela paz. A paz que deve começar dentro de nós, conosco, e expandir-se para um tudo, um todo, para nós atingirmos e alcançarmos essa consciência do que vem a ser a paz que ultrapassa todo entendimento humano, como tudo isso que o Marcos acabou também de colocar. Então, fica aí o nosso convite. Basta fazer a conexão conosco pelo 959543300 e dizer que estará lá conosco no segundo sábado do mês às 14 horas para iniciarmos o nosso trabalho. Agora seguimos com o nosso bate-papo com vocês. Quando se fala de paz, logo nós pensamos simplesmente na guerra, na beligerância entre pessoas e países. Mas, na verdade, existe a paz também que envolve um momento de quietude nossa. Como você citou agora há pouco, 2020 tirou a paz do mundo. As pessoas e as famílias não viveram em paz, viveram com medo, em face de tudo aquilo que estava ocorrendo. Milhares, para não dizer milhões de pessoas pereceram, como se perece numa guerra, numa beligerância. Mas a grande fraternidade branca, ela já determinou o fim de todas as ilusões humanas. E essas ilusões humanas é que prendem a humanidade na ignorância de que nós somos irmãos. Muito embora vivendo em países diferentes, vivendo em famílias diferentes. Quantas vezes nós encontramos com pessoas e dizemos um bom dia, uma boa tarde, e essa pessoa olha para nós e fala, mas eu não te conheço. Como que eu posso responder para uma pessoa que eu não conheço? Mas muitas vezes a resposta vem, a pessoa dá um sorriso. Percebe que a alma reconhece essa unidade que existe. Então, a grande fraternidade branca, quando ela diz que as ilusões humanas devem ser encerradas, ela visa estabelecer o término da guerra, o término da luta, o término das disputas, da violência, substituindo tudo isso por uma forma bem simples, que é a expressão do amor incondicional. E esse amor que Jesus Cristo nos ensinou. Amai até o vosso inimigo. Mas quem são nossos inimigos? Então, nós estamos falando em fraternidade ou irmandade, como podemos falar inimizade? É algo contraditório.
Isso faz parte da ilusão humana, que nos pega desprevenido, nos incute medo, até mesmo o medo de sair de casa, muitas vezes à noite, com medo de que vai acontecer algo. Então a fé também está envolvida nisso, porque se a pessoa não tem fé, ela tem medo. Esse medo a aprisiona nessa ilusão humana, a ponto de dizer: a guerra está acontecendo lá e não é aqui. Isso não tem nada a ver comigo. Mas nós somos parte de uma humanidade. Isso é algo que deve ser pensado. Então, quando nós trabalhamos a paz, um grupo de pessoas unidas de boa vontade, para que a paz se manifeste, nós estamos nada mais, nada menos trabalhando para quê? Ou para quem? Para aquele que nos criou. Somos servos de Deus. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos, por isso, que abordar o tema agora falando sobre a Mãe Divina. O nosso chakra da base, ele tem que ser branco, cristalino, porque é o que acoberta a chama trina, é a flor imaculada em que a chama trina repousa. Então, essa Mãe Divina, ela traz um fogo branco do quarto raio divino. Esse quarto raio ele tem que ser vibrante, porque o quarto raio é trazer a paz onde existe o conflito. A harmonia. A harmonia faz parte da paz, e a paz faz parte da harmonia. Quando todos estão harmônicos, não existe paz? Claro que existe. Existe a harmonia pela paz. E existe a paz pela harmonia. Ambos se complementam. Então, nesse sentido, ao contrário de se ir contra o cristal ou o cristalino do nosso ser, a pureza do nosso ser, nós buscamos transformar tudo aquilo que é impuro na pureza divina. Aí já entra numa outra esfera, porque quando você se purifica, o seu átomo se purifica, sua célula se purifica, a doença deixa de existir. A doença mental, a doença emocional, a doença física e assim por diante. E a humanidade está cometida de uma doença mortal. É o ódio. Odiar o seu semelhante, que causa toda a guerra. Mesmo que seja em nome de Deus, como dizem por aí. A revolta, né? E não é só isso, né? Porque o que nós vemos, a natureza também está respondendo, né? Para que nós É uma vejamos consequência. uma consequência. Então, a natureza parece em guerra. Olha tudo que vem ocorrendo, né? Mesmo ali no Amazonas, sendo a terra o local que é para ser o pulmão do mundo e sendo agredido. Então, percebem? Precisamos trabalhar esse espírito da nossa consciência, esse despertar da nossa consciência, como diz nosso amado mestre Serapis Bey, romper as fronteiras da nossa consciência e deixar entrar a luz, né? Por conta de tudo isso. Então, ou seja, só que se não começar conosco, não podemos ficar esperando, sabe, esse ou aquele fazer. Por isso, né, está aqui até mesmo no nosso livro para crianças, para que ao estarmos ensinando as crianças já a reverberar a paz interna delas, a se tranquilizarem, a saber a missão que elas têm aqui na Terra, como todos nós, os adultos também, que estará orientando, ensinando elas, também estarão entrando nesta frequência. Eu gostaria de falar algo, quando você tocou no Amazonas. Nós sabemos que existem pirâmides no Egito, pirâmides no México, na Índia, em vários lugares do planeta. São como antenas cósmicas voltadas para os céus. Todo um trabalho específico em cima
dessas pirâmides. Mas, por falar em Amazonas, recentemente foi descoberta uma pirâmide no meio da Amazonas, ou da Amazônia. Aí pergunta-se, por que ela surgiu agora? Porque é exatamente que ela precisa irradiar uma conexão com as demais pirâmides do planeta para criar uma esfera de proteção para o planeta, para que o planeta continue no seu ciclo de evolução. Porque os raios cósmicos que vêm do Sol estão acabando com a nossa ionosfera, estão acabando com o cinturão de Van Allen. E isso vai acarretar um índice grande de aumento de câncer de pele, de aumento de ataques cardíacos repentinos e súbitos, AVCs. Então, para que tudo isso não ocorra, e isso faz parte do que está acontecendo, nós temos que tomar consciência e fazer um trabalho voltado para a paz humana. Esta pirâmide não está aí por acaso. Ela visa preservar o que ainda existe na Amazônia, no pulmão da Amazônia brasileira e também ao lado. Mas a responsabilidade é de cada ser vivente, né? No planeta Terra e especialmente no Brasil. Não podemos esquecer quem é o Brasil e por que o Brasil é escolhido. E nós somos os responsáveis. Essa é a nossa missão. Eis por que estamos aqui. E por que viemos. E por que aqui, né? 11 95954 3300. Para você estar conosco lá no sábado, segundo sábado de cada mês. Inclusive, nós vamos instruir, além de dar esses caderninhos para vocês com todas as orações da paz, ensinar como que nós devemos realizar as orações e nos horários trinos, palavras em hebraico sagradas pela paz, para nós formarmos uma grande corrente em toda parte, como diz os mestres da grande fraternidade branca, para sermos um foco de luz, onde quer que nós estejamos, né? Em cada parte, em cada cantinho deste planeta, deste Brasil, nós sermos um foco de luz. Vou ler aqui uma frase do nosso livro O Último Decreto dos 12 Raios, que diz o seguinte: com bravura e destemor neste estado, age quando precisa com austeridade, não perdendo o sentido de irmandade. Desta forma, com ação empreendedora, faz sua parte e solidifica a força da união dos homens de boa vontade e compreensão, sabendo que a voz eterna é nutridora da esperança, da fé e da caridade. É isso. E não deixe de nos seguir, tá? Lá no Instagram, no Face e também a ProSaúde. O Face da ProSaúde é ProSaúde Santo André, o Instagram, mesma coisa. Lá tem infinitas dicas de saúde para vocês. E recomendação ainda de determinados fitoterápicos. E se você puder, esteja lá conosco neste dia onde nós estaremos celebrando a paz, aprendendo como devemos meditar, orar, fazer nossas orações, nossos decretos pela paz, começando por dentro de nós, expandindo por todo o nosso lar, nossa família, e daí expandindo para toda parte. Nós temos também um podcast que é Healing de Luz, Valdívia Latari, onde tem também muitas orações, tem meditação, tem os nossos cortes, né, dos nossos programas, tem muita coisa para que nós possamos manter a nossa mente ligadinho. E nós vamos ficando por aqui, deixando nossos beijinhos luz no seu coração, nossa gratidão infinita. Shalom.